Amigos por carros, sejam vocês muito bem-vindos. Bom, eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre um assunto que alguns têm pedido com uma certa frequência, que é a volta do Drops de miniaturas no Amigos por Carros. Esse é o formato que acabou ficando um pouquinho lá para trás pra gente, até porque acho que muitos de vocês que assistiam o programa achavam, poxa, quem que são esses caras que vão ficar tipo 10, 15, 20 minutos falando sobre miniaturas? Mas a realidade é que o Drops de miniatura ele contava bastante da história do carro de verdade antes da gente entrar efetivamente na miniatura. Mas bom, diante do clamor de muitos de vocês, eu resolvi gravar esse vlog para contar para vocês um pouquinho da minha história com essas miniaturas, falar um pouquinho de alguns dos modelos que eu mais gosto delas e como é que essa coleção vem evoluindo nos últimos anos, tá? Bom, quando eu era criança eu amava miniaturas, sempre gostei bastante entre carrinhos e bonecos de ação, eu sempre fui aquele cara que gostava de carrinhos, desde Matchbox, Hot Wheels, inclusive ainda tenho uma paixão por essas miniaturas desse tipo, tenho uma coleção bem extensa de Hot Wheels, que infelizmente por uma questão de tempo, de organização, eu acabei dando uma segurada, tanto que eu tenho mais ou menos umas 200 fechadas no blister ainda, e resolvi dar foco realmente para as miniaturas na escala 1:18. E muitos me perguntam, por que 1:18, Corbin? 1:18 para mim, que é mais ou menos aquelas miniaturas que tem entre 25 e 30 centímetros de comprimento, que é basicamente 18 vezes menor do que o carro na dimensão verdadeira, é uma escala muito bacana porque eu acho que é a que melhor retrata os detalhes de alguns dos modelos, tá? Tem algum arrependimento sobre esse tipo de escala? Sim, eu tenho. Porque apesar dos pesares, a escala 1:18 ela tem uma amplitude de modelos um pouco limitada para algumas das coisas que eu gosto bastante, né? E nesse sentido a escala 1:43 é muito bacana, tá? Bom, em meados de 2009, na época eu estava querendo voltar a colecionar, e eu comecei a pesquisar um pouco sobre o assunto, né? E descobri algumas lojas aqui na região de São Paulo, descobri que Kyosho fabricava miniaturas muito boas, AutoArt, eu tinha uma memória vasta lá de antigamente, quando eu era menino eu colecionei muito Burago, Maisto, até mesmo UT Models, que era um outro nível de qualidade. E aí, bom, ficado um pouco mais velho, eu falei, bom, a minha ideia original era ter miniaturas de carros que eu apreciava demais na vida real, mas que eu não tinha. Então esse foi o primeiro foco da minha coleção. Quando eu comecei a comprar esses carrinhos, eu comecei pensando justamente naqueles carros que mais me apeteciam. Bom, decisão tomada, eu conheci na época uma loja aqui em São Paulo, fui visitar a loja, e na época era até curioso, porque essas miniaturas sempre foram caras, mas em 2009, uma miniatura de alto padrão, que eu digo assim, alto padrão são fabricantes do tipo, na época, Kyosho, Mini Champs e AutoArt, por exemplo, sendo a AutoArt sempre a superior. Custava cerca de 300, 400, as mais caras 500, aquelas AutoArt Signatures, que eram as versões mais top, custavam 650, 700 reais. Então assim, era um dinheiro relevante, mas ao mesmo tempo algo que me dava muito prazer, né? E aí a minha primeira opção em tempos modernos foi comprar uma BMW M3 E46 da Kyosho. O carro vinha com as rodas aro 19, vocês estão vendo o insert dela aí. Essa foi a primeira miniatura high-end que eu comprei lá em 2009. Né? E aí algumas semanas se passaram, desde a época que eu comprei essa primeira, e eu fiquei muito na dúvida do que eu fazia, o que eu não fazia, entendeu? No começo você não entende muito das marcas, você não consegue definir muito prioridades, mas dali a 2 semanas eu voltei à mesma loja e acabei comprando uma Ferrari, uma 512 TR, que vocês estão vendo aí. Ambas são Kyosho, tá? A priori, esses dois modelos não foi por uma questão tanto da qualidade, que eu sempre soube que a AutoArt era superior, foi mais por uma questão de afinidade com o modelo em questão. E desde então a coleção foi indo, foi indo. Houve épocas em que eu estava um pouquinho mais viciado, com um pouco mais de disponibilidade financeira para gastar com isso. Chegou uma época que eu comprava uma média de 5, 6 miniaturas por mês.
Aí são fases da vida, né? Sempre quando você arruma um outro foco de diversão tal, você acaba, tipo, mudando um pouco. Porque acho que todo cara que gosta de carro, a dica mais valiosa que eu dou é: pouco me importa se é um carro de verdade, se é miniatura, se é controle remoto, o que que seja. A coisa mais sensata que você pode fazer é sempre separar uma quantidade de dinheiro fixa do seu orçamento mensal para esse tipo de brincadeira. Entendeu? Porque senão você vai perder o controle, tá? E eu lembro que em alguns momentos nesses últimos anos eu dei uma segurada, eu acabei dando uma freadinha com a coleção em alguns momentos, até por outras prioridades, entendeu? Uma delas foi quando eu comprei minha M346, que eu fiz um projetão de reforma, fui trocando um monte de coisa no carro e naquela época eu falei, deixa eu dar uma segurada para manter um pouco mais de sanidade. Mas voltando um pouco para o foco miniatura, uma outra dica valiosíssima que eu dou para quem está querendo entrar nesse universo é: faça uma lista dos carros que você quer ter, pesquise-os, tá? Porque o que acontece? É muito fácil você cair na cilada de sair comprando sempre os lançamentos das marcas. Porque realmente é modelo novo, a qualidade dos modelos sempre está evoluindo, sempre está vindo coisa bacana e você entra numa espiral, quando você vai ver você está numa inércia e aí você acaba botando de lado. E em algumas ocasiões, por essa questão de ter o orçamento reservado, eu acabava comprando uma coisa que eu gostava muito, eu acabava comprando algo que tinha acabado de lançar e deixava de comprar algo que de repente aparecia, entendeu? E esse é um dos maiores perigos que você tem, entendeu? E das duas uma, ou você vai acabar estourando o teu orçamento, ou você vai acabar ficando chupando o dedo um pouco com essas coisas. E nessa história de estar sempre comprando lançamento, a coisa nova, você acaba botando muita coisa para dentro da sua coleção que não necessariamente é a sua prioridade. Então assim, faça a lista do que você está procurando, qual que vai ser o objetivo da tua coleção, entendeu? Não faça uma coleção para agradar os outros, faça uma coleção para agradar você. E é engraçado, porque eu estou falando isso, que alguns desses modelos que vocês estão vendo aqui, muitos deles foram comprados meio nessa inércia de momento. E por diversas ocasiões eu pensei, poxa, eu vou vender essas miniaturas, mas aí por algum motivo eu acabava vendo um vídeo, ou vendo o carro, ou conhecendo o carro na vida real, ou dirigindo o carro na vida real, e eu acabava não vendendo. Tá? E isso me leva ao segundo problema que eventualmente você pode enfrentar, que é espaço. Se você for para uma escala um pouco menor, evidentemente que você vai ter mais espaço, mas se você vai para uma escala como 1 para 18, espaço vai ser uma preocupação muito grande para você. Tá? E hoje, por exemplo, aqui na minha casa, eu tenho espaço para mais ou menos 120 miniaturas. E eu estou me aproximando perigosamente dessa fronteira. Graças a Deus estou numa entre-safra que muitos dos modelos que eu gostaria de começar, de ter agora, vão demorar um pouquinho para lançar. Então essa é uma coisa que, graças a Deus, eu tenho sob controle. E já que a gente está falando de espaço, uma das coisas que eu preciso ressaltar com vocês hoje, quando a gente fala de miniatura high-end, ou seja, de alto padrão, os próprios fabricantes colocam na caixa que essas miniaturas não são brinquedos, elas são tipo meio que enfeites. E não é mentira isso, entendeu? Muita gente se fixa demais nessa história da miniatura ter partes móveis ou partes imóveis, se gira a roda, se vira a direção, mas em última instância você tem que lembrar que elas são extremamente delicadas. Tá? Então assim, a maior dica que eu dou para você que está querendo colecionar, eu acho uma das coisas mais frustrantes que tem é gente que compra e deixa essas coisas em caixa, porque deixá-las na caixa também não faz bem para elas. As miniaturas elas precisam respirar, elas precisam ter um pouco de oxigênio perto delas. E eu explico isso por questões do tipo da cola, que é utilizada nos componentes, não ressecar. Tem coisa mais frustrante que às vezes você abre uma delas, pega na mão e algo cai. E você fala, pô, mas eu não mexi com força nisso. É porque justamente, além delas serem delicadas, a cola dá uma ressecadinha um pouco. Outra coisa que acontece com uma certa frequência nessas miniaturas, menos nas Auto Arts, mais em Mini Champs, mais em Kyosho, é a famosa oxidação por exposição. Se elas ficam muito tempo fechadas, a pintura começa a criar uma certa porosidade que é muito feia e não tem solução. Por outro lado, se elas ficam também extremamente expostas a poeira, sol, luminosidade, também vai ter o problema da porosidade. Então a melhor dica que eu tenho para todos vocês é: invistam num gabinete adequado para vocês guardarem elas.
porque assim você vai evitar gente curiosa botando o dedo, às vezes uma faxineira, uma funcionária que vai botar o dedo e vai quebrar alguma coisa, e elas vão estar sempre tipo, vendo um pouco de luz, respirando um pouco, e isso contribui para elas terem uma longevidade muito longa. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho cuidado de manter uma bordinha aqui para não ficar entrando poeira, mas esse gabinete que eu criei especialmente tem uma vantagem que é o seguinte: eu abro toda semana para deixar tomar um ar, mas eu não preciso ficar limpando elas muito tempo, entendeu? Eu gosto de observá-las, elas são envidraçadas, eu sento aqui, eu consigo olhar, consigo admirar. E bom, sempre me pergunto assim, o que é uma boa miniatura para eu comprar para começar a coleção? Cara, na realidade, isso varia muito do teu orçamento e da tua prioridade. Quer dizer que miniatura barata é ruim? Não, não é. Ah, quer dizer que uma Maisto tem um nível de uma Auto Art? Não, não tem. Mas acho que vai muito do teu prazer pessoal, de quanto você está disposto a alocar dinheiro para isso. Entendeu? Hoje o mercado também está evoluindo bastante. Então, assim, em termos de custo, as miniaturas de liga de metal, que é o die-cast, que geralmente são as miniaturas com partes abertas, né, que abre porta, abre capô, mostra motor, gira a direção, elas são muito legais. Mas, via de regra, também não é para você ficar manuseando demasiadamente elas. Então, o que você pode ter hoje? Você tem as miniaturas que são feitas de resina. Qual é a vantagem da resina? Na minha opinião, em muitos casos, é até mais fácil você retratar nos mínimos detalhes um carro de verdade no material de resina. O material de resina não sofre com porosidade de pintura, como as ligas de metal sofrem. E a grande perda que você tem nesse contexto todo é justamente o fato das miniaturas não terem partes móveis. Então, para encerrar um pouco para vocês esse vlog, o que eu diria para vocês? Hoje, em termos de qualidade, tipo assim, custo-benefício que ainda é adequado, eu diria no die-cast, eu gosto muito da Auto Art. Tem miniaturas mais caras e mais refinadas? Tem. Mas acho que tudo que sai da Auto Art é muito bem feito, e a Auto Art está usando um novo material, que é uma liga de composto de plástico, que não sofre de problemas de porosidade de pintura também. É um pouco mais leve, até a miniatura parece mais barata, mas o preço não melhorou muito. Tirando a Auto Art, eu gosto de algumas Kyosho, gosto de algumas Mini Champs. Tem marcas muito tops, tipo uma MR, uma BBR, mas eu acho que aí vai muito mais da tua paixão por aquele modelo específico de fazer um investimento assim caro num determinado modelo. E em resina eu tenho colecionado muito da marca GT Spirit e da Automobile. Tá? A Automobile particularmente tem alguns defeitos por ser uma marca francesa muito pequenininha, né? O processo de qualidade ali no final de entrega não é lá essas coisas, mas o bom é que ele tem capacidade de produzir modelos tipo com M3E36, como RS4B5, como M5E34, que outras grandes fabricantes de miniaturas não têm a licença para tanto, tá? Para endereçar a questão de Hot Wheels. Hot Wheels por muito tempo fabricou algumas miniaturas na escala 18, ele tinha a série Hot Wheels Elite, que por exemplo é dessa Ferrari 400, da Ferrari Scuderia, que eu gosto muito da qualidade, acho que ela está abaixo de uma Auto Art top, mas equiparava com as demais em termos de Kyosho Mini Champs. Por outro lado, a Hot Wheels devolveu a licença para as Ferraris e a Burago passou a ter uma linha especial de modelos para a Ferrari novamente, um pouco melhor do que a qualidade básica de antigamente, mas na minha opinião fica um pouquinho a desejar. É que a Hot Wheels também fez uma coisa um pouco feia no final da vida das Ferraris, né, da licença da Ferrari, que não foi um processo de qualidade adequado para entregar, por exemplo, a Speciale La Ferrari. Mas bom, gente, falei bastante. Se vocês gostaram do assunto, eu posso certamente retomar com vocês, tanto trazer um drops de miniatura, dependendo do sucesso que esse vlog tiver, como também explicar alguma coisa específica de alguma dessas miniaturas. Estamos aí, deixa um comentário abaixo. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e ativar a notificação. E é isso, gente. Obrigado pelo tempo de vocês. É sempre uma honra. Falou!